Estamos de volta com o Tarobá Rural. Nosso assunto agora é estiagem, porque tá feia a coisa no sul do Brasil e também no Paraguai e na Argentina. Especificamente no Paraguai, em alguns municípios, a seca tem afetado diretamente a produção de grãos. E não é só. A baixa do Rio Paraná também dificulta a navegação, porque lá boa parte da produção agrícola é escoada através do rio. Nosso país passa por um momento difícil de seca na safra, na safrinha principalmente, onde que fez um grande estrago na soja safrinha, onde os produtores apenas vão tirar para a sua semente, vai deixar um prejuízo muito grande para a agricultura aqui do Paraguai. Soja safrinha, algumas áreas nem vão ser colhidas por excesso de sol e não teve desenvolvimento a planta, nem colocou bages. E as lavouras praticamente estão perdidas, estão sendo preparadas para colocar o trigo em cima, sem fazer a colheita, deixando um prejuízo muito grande para a agricultura. Essas são imagens feitas na plantação de soja que fica em Santa Rita, no Paraguai. No país vizinho, até a produção da semente já está comprometida para o próximo plantio. E não é só a soja que está sendo afetada pela estiagem, não. Olha a foto desses milhos, que foi tirada recentemente. O milho vive uma triste realidade, onde que foi plantado boa parte do milho fora da janela de plantio e ainda sofrendo com seca de março e abril. E agora a incerteza pela chegada do frio, que pode trazer mais prejuízos ainda para o produtor. Essa plantação de milho fica no distrito de Maracaju, no norte de Alto Paraná, também no Paraguai. E como vocês estão mirando, aqui quedou com falha, umas plantas não se desenvolveu mais e a partir do 6 de abril entrou já uma temporada frio que também atrapalhou mais o crescimento da planta. Depois de esse, só dia 5 de maio tinha outra lluvia. Então, em comparação do ano passado, eu calculo que vou ter uma queda de produção de 50%. O Marcos estima ainda que com a queda internacional do preço do milho, ele deve ter uma perda de pelo menos 70% em relação ao ano passado. E além da desvalorização, outros fatores devem tornar esse um dos piores anos para o plantio e colheita no Paraguai. A crise gerada pela pandemia da Covid-19, o pouco volume de chuvas e o aumento do preço no despacho de cargas pelo Rio Paraná, causado pela dificuldade de navegação. Mesmo com tudo isso, não dá para desanimar, não. E o Marcos que o diga. Esses são os fatos bastante negativos de nossas safrinhas. Os fatos são negativos, o pensamento do produtor é sempre positivo. A chuva chegou e com força, amenizou os prejuízos da seca, mas também causou estragos em algumas lavouras. A chuva começou na madrugada de quinta para sexta-feira e chegou volumosa na região oeste do Paraná. Um aviário de Nova Aurora teve que buscar socorro rapidamente. O volume de chuva na cidade chegou a 260 milímetros. Quando foi por volta das 9h30, por aí, meu marido foi pôr lenha no forno do aviário, porque os pintinhos estão pequenos ainda. E tava tudo certo. Aí retornou para casa porque estava chovendo bastante. Aí esperou mais um pouquinho e voltou de novo para ver como que tava, né? Porque a gente tem que estar sempre cuidando, olhando se tá tudo certo. E nisso ele já viu que a água já estava quase entrando no aviário. Foi quando ele voltou para casa e me falou que a gente tinha que ir muito rápido atrás de socorro. Outros municípios também registraram chuva volumosa. Em Toledo, choveu mais de 195 milímetros e em Cascavel, a chuva passou de 170 milímetros. Algumas propriedades precisarão recompor a plantação e até mesmo a curva de nível. Para o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, as perdas foram significativas. Não existia essa previsão de intensidade de chuva dessa natureza. Aliás, alguns institutos foram reduzindo a precipitação, né, estimada nesse período, de 80, 90 milímetros para até 20 milímetros, a gente tem informação. E, no entanto, quando a chuva vem, ela vem nesse grau de intensidade. De uma maneira geral, passou de 100 milímetros em todos os municípios no decorrer do dia de ontem.
Porém, aquelas propriedades onde tem um relevo mais acentuado ou que não tinha uma adequação de solo necessária para absorver esse volume de chuva, e mesmo que tenham, às vezes, infelizmente, o volume foi muito alto e o produtor não tem o que fazer. Então, lamentavelmente, vamos ter que fazer uma avaliação dessa perda, mas necessariamente vários municípios com perda significativa pontualmente para cada produtor, seja perdendo a lavoura do plantio do trigo ou então a necessidade até de fazer novas curvas de níveis. A partir deste domingo, o sol deve brilhar forte em todo o estado do Paraná e as temperaturas, você já percebeu, né? Vão despencar. Hoje, mínima em Cascavel de 7 graus, máxima de 14. Amanhã, 1 grau em Cascavel, mínima de 15 e deve gear na segunda, na terça e possibilidade de geada na quarta-feira também. Em Itaipulândia, no extremo oeste, hoje mínima de 8 graus, máxima de 17. Amanhã mínima de 2, máxima de 18 e geada também prevista até quarta-feira. Em Guarapuava, hoje 7 graus de mínima, 18 de máxima. Amanhã 3 graus a mínima e 18 de máxima também. Claro que por lá a geada deve ser intensa também. Em Campo Mourão, sem previsão de geada e também com o sol brilhando forte. 9 graus a mínima hoje, máxima de 22 na quarta-feira. Temperaturas vão despencar, a gente já viu aí na previsão do tempo, já começou a baixar, né? De manhã cedo é bom tomar um café, eu adoro, tô sempre com a minha xícara por perto. Chimarrãozinho também vai muito bem, mas aí no período da tarde, à noite, com esse friozinho, o vinho é que cai muito bem também para esquentar. E sabe o que aconteceu esse ano? No começo do ano, ali no mês de abril principalmente, que não tinha costume de se vender muito vinho, por causa do confinamento das pessoas, né, em casa, por conta do coronavírus, o aumento do consumo de vinho foi em 50%. Uma de nossas equipes foi até Toledo, numa vinícola, e traz os detalhes. Para quem trabalha com produção e venda de vinho, a pandemia do coronavírus trouxe um benefício. Houve um aumento no consumo da bebida durante o isolamento social. Esse aumento nas vendas foi constatado por essa vinícola familiar que está instalada em Toledo. O gerente conta que, neste período, o estabelecimento não teve atendimento presencial, mas as vendas continuaram aquecidas. Ele explica que essas vendas foram feitas pela loja virtual e por encomendas por meio das redes sociais. Desse modo, o número nas vendas aumentou cerca de 50%. A partir do momento em que o poder público decretou o fechamento do comércio, que as pessoas ficassem em casa, então os apreciadores de vinho procuraram se abastecer da bebida. E aí houve uma procura bem acentuada, eu diria que aumentaram as vendas em torno de 50%. A vinícola produz vinho tinto, vinho branco e espumantes, mas a preferência tem sido pelo vinho tinto, principalmente com a chegada do inverno. A maioria dos consumidores de vinho, muitos têm o hábito e bebem vinho o ano todo, mas algumas pessoas preferem consumir a bebida apenas no inverno, porque existe uma associação muito forte do vinho, principalmente vinho tinto, com baixas temperaturas. Além disso, o vinho tinto harmoniza melhor com pratos mais condimentados e mais gordurosos. O consumo deste tipo de alimentação também aumenta com as baixas temperaturas. Já o vinho branco e os espumantes têm maior consumo durante o verão, pois precisam ser consumidos gelados. Essas bebidas também estão associadas às comemorações de fim de ano. Uma dica para quem é apreciador de um bom vinho. A safra 2020 tem produtos de melhor qualidade em virtude da estiagem do fim do ano passado, que ocorreu justamente no período de maturação da fruta. Essa última safra foi bem interessante. Até o último ano e esse ano têm sido bem atípicos, né? De pouca chuva. Então essa estiagem para a maturação da uva é excelente. Se ocorrer uma incidência muito grande de chuvas, acaba diluindo tudo que tem de bom, que depois se apresenta no vinho, um teor alcoólico melhor, melhores taninos. Então o ideal é que no período final de maturação não chova. A vinícola tem capacidade de produção de 100 mil litros de vinho por ano. A safra de 2020 tem sido boa. Só no início deste ano foram 40 mil litros produzidos da bebida. Ou seja, o inverno pode vir. A bebida ideal para esta estação do ano
já está garantida. A pandemia do coronavírus fez todo mundo se reinventar, inclusive quem trabalha no campo e com o campo. Tanto que a Cevale está inovando e lançou para a próxima semana agora, dia 28, o Dia de Campo Digital. É da safrinha do milho. Olha que novidade interessante. Os detalhes nós vamos conferir agora. Com certeza, a Cevale sempre tem um foco de levar ao produtor rural, principalmente seu associado, mas o produtor rural de uma maneira geral, informações que são importantes, e a gente sabe que a cultura do milho da segunda safra, ela é extremamente importante para toda a região. E a Cevale, dentro dessa visão, ela não quis deixar o produtor sem essa informação. Portanto, se buscou uma alternativa e a Cevale, dentro dessa lógica, ela sempre inovando, buscando algo de novo, ela pensou nesse dia de campo virtual, que com certeza também vai levar ao produtor muitas informações que são extremamente importantes, informações que vai levar o produtor a tomar decisões para as próximas safras. A cultura do milho safrinha, ela é feita de vários segmentos. Nós temos lá trabalho desde solo, nós temos trabalho de pragas, nós temos trabalho de doenças, nós temos trabalhos de ervas daninhas, nós temos os híbridos, os pacotes nutricionais e nós, como Cevale, vamos tentar levar ao produtor o máximo de informação dentro de todos esses segmentos, dentro, claro, de uma legislação e de uma forma bem clara para que o produtor efetivamente possa usar isso nas suas decisões. Ficou curioso? Legal, né? Super novidade. Eu também vou acompanhar dia 28 e sabe como é que faz? Através das redes sociais e principalmente no canal do YouTube da Cevale. Vai lá, coloca aí no YouTube Cevale, você vai encontrar o canal, se inscreve, fica preparado para o dia 28. Então, esse primeiro dia de campo do milho safrinha da Cevale Digital. Breve pausa agora no programa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o leite. Sabe por quê, gente? Os produtores rurais estão tendo que se reinventar também e driblar as dificuldades durante essa pandemia do coronavírus também no setor de leite. Os detalhes a gente conta daqui a pouco. Até já.